Irmãos, boa tarde. Estamos aqui reunidos nessa tarde para buscar a presença do Senhor e glorificar o nome dele. E eu te convido a parar o que você está fazendo e começar a orar, a abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos teu santo nome e clamamos a ti, Senhor, para que a tua presença, Senhor, nesse lugar seja real, seja forte, seja tremenda, uma presença que cura, que transforma, que liberta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Bendito o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres por estarmos reunidos. As letras estão aí no as letras estão aí no WhatsApp, né? Amém. Todos receberam as letras? Já está aí no celular, parece. São louvores conhecidos para exaltarmos o nosso Deus. Amém. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero separar-te um dia somente. Que sejas meu universo. Não quero dar-te minhas palavras como gota. Quero um dilúvio de louvores na minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam um alimento. Oh, Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero fazer minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o meu poder seja alimento. Oh, Jesus, é o meu desejo. Do começo, que sejas meu universo. Quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero separar-te um dia somente. Que sejas meu universo. Não quero dar-te minhas palavras como gotas. Quero um dilúvio de louvores na minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso.
meu universo. Quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus anos. Sejas meu universo. Quero fazer minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus. Que tua presença e o teu poder sejam um alimento. Ó Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos. Somente tua presença, que tua presença e teu poder sejam um alimento. Ó Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que nada mais preenche o nosso ser. Que sejas meu universo, Senhor. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, preenchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder sejam um alimento. Ó Jesus, é o meu desejo. Que sejas meu universo. Te agradecemos, Pai. Que o Senhor seja tudo para nós, Senhor. E tudo que há em nós bendiga o teu santo e eterno nome. Levamos cativo a ti todo o nosso ser, todo o pensamento. Tudo que há em nós bendiga o teu nome, Senhor Jesus. Não há nada que mereça, que seja mais digno do que a tua presença, Senhor. Te adoramos, Senhor. Somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém. Somos gratos a Deus, amém, por tudo que Ele nos tem feito, por ter usado família, muitos irmãos, amém. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo. Os irmãos conhecem. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, em todo tempo. Tenho amigos
família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Cristo será sempre nossa canção. Para sempre, Senhor, a nossa canção. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsekenu, Jeová Makadesh, oh Jeová Shalom, oh grande Jeová Shammah, Jeová Jireh, Tu és o nosso Jeová. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Estamos gratos ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero te convidar a dar um abraço em pelo menos 2 ou 3 pessoas. Amém? Você pode se mexer aí, dar um abraço. Por favor, se locomova aí. Glória a Deus. Os irmãos que aqui estão também. Bem-vindos todos. Mônica, Lu, todos que aqui, alguns eu não vou conseguir falar, o Vini. Bem, todos que foram entrando aqui, glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço ao Sérgio. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Soninha. Bem, eu queria compartilhar algo hoje. É um assunto bem atual, né? Tem a ver com bastante daquilo que nós temos passado. E tem a ver com comunicação, né? E o título que eu coloquei para a nossa conversa de hoje é: que conversa é essa? Né? Título interessante, né? Que conversa é essa que nós estamos tendo aqui? Então, eu vou ler alguns textos aqui, depois, se você quiser anotar, a gente pode estar passando, mas eu vou citar alguns textos da palavra. O primeiro deles está em Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou citar alguns textos, você pode depois ir abrindo. Então, se alguém quiser anotar, Deuteronômio 6, versículo 7. Aliás, eu comecei a invertir minhas folhas aqui. Deuteronômio 6, 7, deixa aberto aqui, nós já vamos ler. Inverti minhas folhas aqui, desculpe só um minutinho, mas vamos lá. Vamos começar, na verdade, em João capítulo 7. João 7, 46. João 7, 46. O Evangelho de João, nós vamos ler lá depois o texto de Deuteronômio. Mas antes vamos ler João 7, 46. Vamos ler ainda Provérbios 14, 23. Vamos ler Salmo 1. Tá, eu já estou falando dos textos, porque quando eu for citá-los, você já tem ali mais ou menos onde, para não procurar de última hora. E 1 Coríntios 15, 33. Eu vou repetir então, tá? João 7, 46. João 7, 46, Provérbios 14, 23, Salmos capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios 15, 33, depois, ainda em João, de novo, o Evangelho de João, capítulo 8, próximo de onde já lemos, capítulo 8, versículo 7 a 11, ok? Alguns textos aqui que nós vamos ler no dia de hoje. Amém? Então, quem estiver anotando, ou quem quiser depois, mas você pode ir acompanhando aí. Amém? Alguém já abriu algum texto aí do que eu falei? Alguém abriu João 7, 46? Sim. Alguém? Ok. Pode ler em alto e bom som, assim, para todo mundo que estiver aqui ouvindo? 7:46? Isso, por favor, bem alto. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim com este homem. Se referindo a quem?
a quem esses servidores estavam falando? De quem eles estavam falando? De Jesus. Então, foram procurar Jesus, mandaram eu ir atrás de Jesus, e quando voltaram falaram, mas ninguém nunca falou como ele, ninguém nunca falou, ninguém nunca se comunicou como este homem. E aí, se vocês forem continuar lendo, falam, mas vocês também foram enganados por ele? Vocês também caíram na conversa dele? Então Jesus tinha uma conversa, Jesus tinha uma comunicação diferente. E nós estamos seguindo quem mesmo? Jesus. Então nós também temos que avaliar e ver se nossa comunicação também é como a dele. E quais são as características dessa comunicação de Jesus? Porque a palavra de Deus, ela é vida e ela é alimento para nós, e nós lembramos que nós somos um ser também trino, amém? Nós somos um ser nós somos um ser espiritual, que nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, de novo, nós somos um ser Espiritual. temos uma Alma. e habitamos num Corpo. Então nós somos trinos. E Jesus veio, ele é... aqui estão perguntando, João capítulo 7, versículo 46. Que estão perguntando aqui no chat. Então, quando Jesus veio, ele é o verbo, é a palavra que se tornou carne. O verbo se tornou gente. E ele é o verbo que se comunica. Mas é o verbo que se comunica com qual parte do nosso ser? Espírito. Mas ele se tornou carne. E quando ele se comunicava conosco na carne. Mas falando de coisas espirituais. E aí então as pessoas que o ouviam falavam, mas ele está falando de uma coisa de um jeito que a gente não consegue entender. A comunicação dele não tem alguma coisa diferente. Do que ele está falando? E aí nós temos que perceber então que conforme a nossa comunicação, ela tem o poder, e as nossas palavras, nós sabemos disso, Deus criou tudo pela palavra e nós somos feitos conforme a semelhança, diga, semelhança. Semelhança. O mundo hoje quer que você trabalhe a imagem. Nós temos a imagem, só que a imagem é conforme a semelhança. Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a imagem é conforme, é na forma, é na conformidade, é segundo a semelhança. Então primeiro vem a semelhança, e depois vem a imagem. Hoje o mundo quer que nós trabalhemos uma imagem e esqueçamos a semelhança. Então Deus quer que nós tenhamos a semelhança, e porque temos a semelhança, somos então um reflexo da imagem dele, não nossa. Mas hoje, infelizmente, deturpou-se tudo, você precisa só ter uma imagem. E Deus está nos consertando, Deus está corrigindo este processo. Então, porque nós temos e somos, na verdade, conforme a semelhança de Deus, o que nós falamos também produz um resultado. Amém? Amém. Então, se você puder repetir comigo o que eu digo, diga assim, o que eu falo produz um resultado. Produz um resultado. Isso. Agora, eu gostaria que você colocasse um pouquinho mais de fé no que você está dizendo, porque é verdade. O que você está repetindo não é apenas porque eu estou falando, mas porque é verdade mesmo. Então diga assim, o que eu falo, produz um resultado. Produz um resultado. Seja para o bem ou para o mal. Né? Olha só o que diz Provérbios 14, 23. Alguém já tinha aberto? Não? Já. Então se alguém já abriu, por favor, leia mais uma vez em alto e bom som. 14, 23. Isso. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva a pobreza. Pobreza. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Em outra versão diz assim, ficar só de conversinha fiada. Hello para você também, moto.
Desculpa, gente. Imagina, não tem problema. Então ficar só de conversinha fiada leva a pobreza. Então uma conversa pode te enriquecer, pode te levar a um resultado maravilhoso, como pode te levar à ruína. Uma simples conversa. É o que a palavra nos ensina. Salmos, capítulo 1, versículo 1, nos ensina isso também. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e também não se assenta na roda dos zombadores, aqueles que ficam de conversa fiada, zombando, tirando sarro, escarnecendo uns dos outros. É um tipo de conversa que não se assentam, então, nessa roda. E para acabar nossa introdução, 1 Coríntios 15, 33, Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 33. Se alguém não abriu ainda, eu posso ler. 1 Coríntios 15, 33, está lá antes de Apocalipse. Um pouquinho antes, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Pode ler bem alto, por favor. Não vos enganeis. As más conversas corrompem os bons costumes. As más conversas, ou em outra versão, as más conversações corrompem os bons costumes. Já viu aquela situação? A pessoa, um potencial tremendo, um jovem, ou até mesmo uma pessoa adulta, casamento perfeito, entrou numa empresa, ou entrou numa faculdade, ou entrou em algum lugar, juntou com alguns amigos, de repente o caldo desanda. Vai na conversinha de um, vai na conversa de outro, já de repente muda as ideias, já de repente já trocou a linha de raciocínio e põe tudo a perder. De repente já não é mais aquela, não, o pai e a mãe já não estão mais certo, ou o que pensou a vida inteira já está tudo errado, e de repente os amiguinhos que estão certo, é o professor, né, anarquista que está mais correto, é alguma outra coisa que, pronto, virou as ideias e tudo que tinha de potencial já foi pro ralo. E usa toda aquela potência para uma outra coisa que lá na frente vira algo que não precisava. Então uma conversa tem o poder de construir e destruir. Amém? Senhor, nós estamos aqui meditando na Tua palavra, Pai de amor, e nós pedimos que esta palavra encontre em nós guarida. Que ela encontre em cada coração aqui, ó Deus, ouvidos atentos para Te ouvir, e que ela não saia de um lado, ela não entre por um lado e saia pelo outro, mas que ela caia em boa terra. Que ela não encontre espinhos, que ela não encontre rochas, que ela encontre profundidade, Senhor, e que nada venha queimar, nenhum sol da ira, nenhum sol, Senhor, nenhuma quentura de julgamento ou preconceitos venha queimar essa semente, mas que ela caia em terra boa. E que o Teu Espírito Santo encontre em nós, Senhor, um coração sensível, maleável, palpável, tangível, e que assim, ó Deus, ela produza para a Tua glória, não para a glória humana, não para que nós venhamos a nos vangloriar, mas que possamos avançar mais um pouco, sermos transformados, como diz a Tua palavra, de glória em glória. E assim, Senhor, alcançarmos a porção da nossa herança, que é sermos cada vez mais a Tua imagem e semelhança. Que é cada vez mais nos tornarmos Teus embaixadores nesta terra, para a glória do Teu nome. Tudo que milita contra essa palavra caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, então, irmãos e irmãs, podemos perceber que Jesus tinha um estilo de vida onde ele tinha uma percepção clara, claríssima, clarividente de oportunidades. Ele não perdia um segundo sequer de qualquer oportunidade que aparecia para ele. Em João capítulo 3, nós não vamos ler, mas você pode ler depois, do versículo 1 em diante, um certo homem chamado Nicodemos, um dos maiorais dos fariseus,
da alta corte religiosa dos judeus, vai atrás de Jesus tarde da noite, porque provavelmente não queria ser visto, era constrangedor para ele, e começa a discutir ali com Jesus. Jesus falou: olha, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Mas como assim? Eu já sou velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe também já é idosa, como é que vai ser isso? E Jesus começa a discutir ali e a explicar verdades do reino do Espírito, embora estando em carne. E esse homem é impactado, e você não vê muito mais relatos, pelo menos não na palavra, de várias outras conversas, se é que houveram entre os dois. Mas fato é que esse homem foi transformado por Jesus. Por que podemos afirmar isso? Sabe por quê? Porque lá em João 19, 39. João capítulo 19, versículo 39. Olha o que diz a palavra. Pode ler, por favor. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloe. Para quê? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Quem foi que foi sepultar Jesus? Nicodemos. Com José de Arimateia. Uma conversa. Uma conversa que este homem teve com Jesus. Ele estava lá sepultando Jesus Cristo. Um homem que toda a facção dos fariseus foram os responsáveis pela morte de Jesus. Mas ele não. Ele não fez parte disso. Prova que ele estava lá. Transformou a vida dele. Uma conversa que eu e você possamos ter com alguém pode mudar a eternidade desta pessoa. Amém, eu creio. Você talvez nunca mais a veja. Olha só, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 7. Que conversa eu e você temos tido com as pessoas ao nosso redor. Em João capítulo 8, versículo 7. Chegaram para Jesus. João 8, versículo 7 diz assim: como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se então Jesus e disse: aquele que não tem entre vós pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Todos conhecem essa passagem? Imaginam, não é? Acho que pegaram a mulher em flagrante adultério, trouxeram para Jesus, muito provavelmente trouxeram o marido, porque o marido tinha que testemunhar contra ela. Provavelmente trouxeram também o coadjuvante do pecado. E, na verdade, não estavam muito preocupados com o pecado, e nem com o marido, e nem muito menos com ela. Queriam era pegar Jesus. Porque, conforme que ele falasse, Jesus ia entrar na dança. Você vai falar contra a lei? Mata primeiro Jesus, depois a gente vê o caso. Está falando contra a lei. Não, se ele falasse a favor da lei, mas e o amor que você fala tanto, Jesus? Então, o que Jesus falasse ali estava errado. Eles queriam era pegar Jesus. Jesus simplesmente dá essa resposta. Aí passa o versículo 8, versículo 9, cada um se julga, tal. Versículo 10, Jesus vira para ela, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Uma conversa de 2 frases. Jesus transforma um palco de acusação, um cenário pronto para acusação, julgamento e execução, com 2 frases. E transforma aquilo num cenário de compaixão, de salvação e misericórdia. E de empatia e de transformação de vida.
Com apenas duas. O primeiro, uma afirmação, depois duas perguntas. E uma liberação. Vai. Quem sou eu? Não te condeno. O que nós temos conversado? Como nós temos agido? Nós somos a semelhança. Jesus veio para iniciar uma geração de pequenos cristos. Cristãos, aqueles que são como Cristo é. Que conversa é essa que nós temos tido? Será que nós temos agido como Deus espera? Então o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de co-herdeiros com Cristo, o Senhor nos deu o selo da salvação. Para quê? Para que nós tenhamos também e carreguemos em nós um linguajar do reino. Qual é esse linguajar? É o linguajar então da carne? Ou é um linguajar também baseado na alma? Ou é um linguajar do Espírito? Que embora estando na carne, nós não vivamos segundo a carne, que embora tenhamos uma alma, não dependamos desta alma. Não vivamos pelo sentimento, não vivamos pelas emoções, não vivamos pelas pressões, mas vivamos pela convicção daquele que nos salvou, morreu e vive em nós. Amém. Glória a Deus. Vive em nós. Amém, Jesus. Amém. Ele não só está vivo e ressurreto nos céus, mas vive em nós. E se não está vivendo em nós, alguma coisa está errada. E não é com ele. E a palavra então vai nos ensinando. E aí chegamos a um texto que eu gostaria aqui de exemplificar algo. Em João capítulo 4, texto muito famoso. Vamos todos abrir em João capítulo 4. E o exemplo pode parecer esdrúxulo, mas eu vou pedir desculpas para os irmãos, mas às vezes Deus me dá uns insights assim meio malucos, que às vezes ajuda a gente a... Então, João capítulo 4, eu já vou até pôr aqui mais para trás, para vocês poderem acompanhar os que estão de casa. Vamos lá, João capítulo 4, versículo 7. Olha só como começou a conversa. Todos acharam João capítulo 4? Sim. Jesus vai para um lugar, né? Já despacha logo os discípulos. Se você for ler o texto e o contexto, para não ficar fora de... Né, porque o texto fora do contexto vira pretexto. Então, mas se você tirar e for ler tudo, Jesus não precisaria obrigatoriamente passar, mas ele decide passar por Samaria. E já, para não ter problema, já manda os discípulos irem para comprar comida e vai lá e para no posto. No posto, por favor, bem-vindo. E Jesus para lá. E Jesus chega para uma mulher e pergunta para aquela mulher. Não, na verdade ele não pergunta, ele faz um pedido, né? Mulher, me dá de beber. João 4, 7. É isso que está escrito aí, irmão? João capítulo 4, versículo 7. O que está escrito aí? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amém. Versículo 7. Jesus pede para ela, dá-me de beber. Ok, para nós encurtarmos um pouco, a mulher fica abismada, sendo ele pois judeu e ela de Samaria, começa a conversa, piorou ainda porque ele, homem, não falava com mulher, não podia falar, já homem não podia falar com mulher, na cultura deles, por favor, tá? E ali ela já fica chocada, ainda mais sendo ele judeu e ela samaritana, que absurdo, tal, e Jesus faz um pedido, aí começa a conversar, vamos lá, Jesus está pedindo água, e quando Jesus pede água, Jesus está de fato pedindo água para o físico? Não. Ok, nós somos um seres, temos uma e habitamos num Corpo. Quando Jesus pede água, o que ela responde? Você pode colar no texto, eu vou deixar, tá bom? Igual o professor que dá chamada oral com cola, vai. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Não precisa ler também, você pode ler para você, e não, né? Mas assim, pode ler e responder assim, pra a gente ganhar tempo.
O que Jesus pediu água e ela respondeu, mas Jesus não está falando, nós acabamos de chegar num consenso. Não era água física, não era água... Ok, que água que era então? Espiritual. Água espiritual. Como é que nós chegamos nesta conclusão? Por que chegamos nessa conclusão? Porque lá no versículo 24, ele fala que Deus procura... Agora pode ler. Verdadeiros adoradores, que os adorem em Espírito e verdade. Então Deus, o Pai, Jesus, o Espírito, que é um com o Pai, Pai, Filho e Espírito, tem sede de adoração em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Fazendo um parênteses. Pode ser em espírito e em mentira? Pode. Pode. Por quê? Porque a pessoa não está com o coração voltado, ela está com... Então, se os irmãos em casa não verem, perdão, se a próxima vez você vem aqui, você vai ver. Eu vou abrir aqui uma escadinha para dar um exemplo banal, mas... Tem alguma criança que queira me ajudar aqui para não passar vergonha? Vai. Pronto. Não se preocupe que você não vai cair nem nada. Isso. Vem cá. Digamos aqui que o primeiro degrau... Pode subir, só o primeiro degrau. Isso. É a carne. É o primeiro nível. É o nível que você e eu podemos ver. Jesus falou de água em que nível? Nível espiritual. Então, o segundo nível é a alma e o terceiro nível é o espírito. Jesus falou, me dá água. No nível... Só para os irmãos de casa acompanharem aqui. Pronto. Ele falou, me dá água. O que ela respondeu? Desce 2. Isso. Ela falou, mas você não tem balde. Jesus falou de água, espírito. Ela respondeu balde. Percebem? O que nós estamos comunicando? As pessoas vêm falar comigo e com você, e aí as pessoas estão falando de coisas naturais, e a gente, ao invés de perceber que elas estão com um buraco interno, a gente começa também a falar no nível terreno. Jesus percebeu que o problema dela não era a água do poço. Jesus sabia que o buraco que estava dentro dela não era o buraco do poço que precisava de água. O buraco era muito maior. E aí Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, sobe aqui de novo. Se você soubesse quem está te pedindo água, ele vai te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter um buraco dentro de você que vai te completar, você vai estar plena, você vai estar saciada, você vai estar resolvida, você vai poder fazer tudo o que você precisa fazer e você vai estar satisfeita. Você não vai mais procurar coisas, não vai ser falta de água, não vai ser emoções desequilibradas, não vai ser homem, não vai ser dinheiro, não vai ser carro, não vai ser coisas que vão faltar, que vão te desestabilizar, porque você vai estar plena. Aleluia. Porque a água que eu vou te dar vai te satisfazer. Aí, pois não. O primeiro degrau é o corpo, o segundo é a alma, o terceiro o espírito Isso. e o quarto é Deus? Do quarto em diante, minha filha, é a eternidade com o Senhor. Não tem limite. Muito obrigado por essa pergunta, que era o que eu ia falar no final, você já me viu. Porque não tem limite com Deus. Né? Nós aqui estamos limitados enquanto aqui, mas com o Senhor, aleluia. Então, aí ela fala, ele fala, se você pedir dessa água, mas cadê essa água? Eu não estou entendendo. Aí ela começou a perceber que a conversa estava meio... Ela foi para o campo da alma, vai lá. Mas você, sendo judeu, disseram que não é nesse monte, falaram que é em Jerusalém, não é nesse... Que monte que é então que a gente vai adorar? Ela já vai então para um assunto um pouco mais espiritualizado. Então, quem sabe a gente adora aqui, adora lá, já saiu um pouquinho da água química, H2O, já foi para um assunto um pouco mais intelectual, mente, emoção, adoração. Não, afinal de contas eu estudei um pouquinho, eu sei um pouco de teologia, falaram que o profeta disse, eu já li e tal. E Jesus fala, filha, nem aqui nem lá.
Jesus fala de novo, algo espiritual, e aí ela fala, mas como é que é isso? Faz o seguinte, você não está entendendo nada direito, né? Desce, Jesus responde então para ela cair a ficha, não primeiro, chama teu marido. Aí Jesus vai para o nível dela. Hã? Vai lá, chama teu marido. É o nível que você entende? Vamos lá, chama teu marido. Aí ela gela, e aí ela entra naquilo que Deus estava procurando, que Jesus fala em espírito e em verdade. Ela não deu desculpas. Ela não rodeou. Não, sabe o que é? É que eu sofri abuso, eu já fui abandonada, eu fui órfão, eu não sei o que. Não tem marido, acabou. Ela não deu desculpinha. Ela não contou a história da vida dela. Eu não tenho marido. Eu estou procurando faz muito tempo, já sei 5 que eu estou procurando, e o 6º agora nem marido é. Ele fala, agora nós podemos começar a conversar. Porque agora você começou a abrir o seu coração. Esse aí não é teu marido. Opa! Você é profeta, tal, a coisa foi andando. Aí, Jesus nessa conversinha, a coisa vai caminhando, chega no versículo 39. A Bíblia diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse tudo quanto eu tenho feito. Porque ela foi, contou tudo, Jesus ainda ficou, eles viram tudo que Jesus estava fazendo, pediram para Jesus ir embora. Lê lá o texto depois. Só faz o seguinte, vai embora, porque é melhor você ir embora. Nós não damos conta disso não. Só que uma pergunta, um pedido, dá-me de beber, salvou um povoado. O que você e eu temos pedido para as pessoas? O que eu e você temos pedido? Tem a ver com algo carnal? Ou nós estamos focados no que o Espírito Santo está pedindo? Aí, hoje, fica mais claro quando a palavra diz, não deem pérolas aos porcos. Não joguem coisas espirituais a quem só está pensando em coisas naturais. Não pegue desse tesouro e tente empurrar goela abaixo em quem só quer falar do balde da água. Não vai entrar. A mentalidade. Faça como Jesus. Ganhe o coração. Se faça simples com os simples. Como disse Paulo, louco como os loucos. Para que eu possa ir identificando. Não ficar nesse nível, mas levá-los todos a entenderem que o Senhor os quer neste nível. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Não o contrário. Você é um corpo tentando ser um espírito. Nós somos um ser tentando virar espiritualizados para ver se um dia agradamos a Deus e no final de tudo Deus nos aceita. Mentira do inferno. Nós já somos filhos de Deus, aprendendo a viver aqui como Deus quer. E Deus não está no final da nossa existência, está hoje, agora, cada momento. Nós é que precisamos aprender como manifestá-lo, como convivermos com Ele, em comunhão. Amém? Amém. Ficou claro isso aqui? Muito. Obrigado. Palmas para a nossa amiga. Parabéns, Obrigado pela sua ajuda. Um exemplo simples, mas eu acho que deu para ajudar aqui a nossa ilustração. Amém? Glória a Deus. E encerrando. Então Jesus transformou um pedido de água na salvação de uma cidade. Amém? O que nós temos feito? Verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É engraçado, eu sei que nós hoje sabemos que nós somos a igreja. Amém? Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Você e eu somos a igreja. Mas, como que nós podemos definir a reunião da igreja, a reunião dos santos,
Nós todos precisamos estar em reunião, nós todos precisamos estar em comunhão. Por que algumas pessoas acham que não precisam disso? Por que tanta gente... Né? Oi? Sabe que uma vez eu achava assim, falava assim com a minha mãe, não precisa eu ir na igreja, eu sei ler a Bíblia, eu oro, eu faço tudo sozinha, já sei tudo mesmo. Uhum. Aí depois que eu fui perceber que a igreja é como se fosse um hospital do espírito, aonde a gente se alimenta, né? Se a gente começa a não ir, a gente começa a esfriar, e quando vê você já está totalmente... A maioria das pessoas, e eu posso dizer que sou uma delas, fomos muito feridos pelas instituições, né? Mas eu ouvi esse exemplo e achei muito legal. Quando alguém pega uma infecção hospitalar, onde que a pessoa é tratada? Ó. Puxa. Então, se a pessoa foi ferida na igreja, ela tem que fugir da igreja. Não, é lá que ela vai ser tratada. Então, nós não temos argumentos cabíveis. Obviamente, nós não dependemos da instituição, nós não somos dependentes de homens, nós não focamos nisso. O único que nós temos que focar é em Cristo, e onde tem gente, a começar por nós, já tem problema. Ou não é? É. Se você achar a igreja perfeita e entrar nela, ela deixou de ser perfeita. Ponto. Né? Porque nós não somos perfeitos. Ou se alguém aqui me perdoe. Eu até quero avisar que você está no lugar errado, por favor. Né? Pode ficar aqui, não volte mais, porque você está no lugar, já que você é perfeito. Nós aqui não somos. Então, mas brincadeiras à parte, nós estamos buscando isso no Senhor. Estamos num processo de chegar à estatura de varões perfeitos, como a palavra nos ensina. E aí, então, Deuteronômio 6, que eu li, comentei lá no começo, a palavra diz que nós precisamos proclamar, que nós precisamos, então, nos reunir. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém, eu não preciso, eu já sei de tudo, eu já estudei, eu já sou PhD, eu já sou doutor em divindade. Né? Então, Deuteronômio 6, 7, 8 e 9 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos. Você vai falar delas sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Vai colocar por sinal na tua mão, te será por fronte nos teus olhos, vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem. Ah não, mas veja bem, hoje o mundo mudou, os tempos são outros. Ah, é? Enquanto não paga as próprias cuecas, come na sua casa e na sua mesa, vai ouvir a palavra. E se você não tem disposição para fazer, arrume quem o faça, ou então você também sai da casa. Porque você vai dar conta a Deus da vida dos seus filhos. É a sua responsabilidade. Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então sempre se colocar à disposição. Colossenses 4:6 seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então sempre estar à disposição, sempre perceber as necessidades, sempre perceber uma oportunidade, sempre se colocar nas mãos do Senhor. Senhor, qual é a pessoa hoje que eu posso fazer a diferença? Na vida de quem hoje eu posso agregar? Na vida de quem hoje eu posso trazer um quê de diferença? O pastor John Maxwell, que saiu do pastorado para vir para o mundo empresarial, né, o mundo empreendedor. Ele era pastor já há muitos anos e Deus falou para ele largar o pastorado. Tem vários livros, 17 leis da liderança e vários outros. Ele conta que ele tomou, e eu desde que comecei nos discipulados e tudo mais, eu peguei isso para mim também, e ele estimula, né, a fazermos o mesmo. A sempre estivermos com alguém, nunca nos encontrarmos com alguém, seja quem for, alguém que seja momentaneamente
seja o atendente da padaria, seja quem for, mas você sempre agregar valor à vida de alguém. Sempre. Quem cruzar com você em algum momento da sua vida, seja por segundos, instantes, não importa. Agregar valor à vida das pessoas. Seja você consciente disso ou não, no futuro, que isso volte ou não volte, não importa. A você sempre marcar positivamente alguém. Que isso seja sério para nós. Né? Em 2 Coríntios, o último texto, 2,17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, quando nós falarmos de Deus, como se estivéssemos falando na presença dele, porque de fato estamos na presença dele. Amém? Amém. Que seja esse o nosso proceder. Sim, não. Hoje, quando você e eu nos posicionamos no tempo que estamos vivendo de relativização, hoje você se posicionar, você já é rotulado e você já corre perigo. Essa é a grande verdade. Nós já estamos correndo perigo. Se você participa de grupo de WhatsApp, sabe do que eu estou falando. Você não pode mais... então você é radical, você é extrema isso, extrema aquilo. Não, eu não sou extremo nada, eu sou pela verdade. Mas quem disse que a tua verdade é a verdade? Eu falei, isso que me diz que é a verdade. Mas é a sua interpretação. Então, eu cheguei ao absurdo nessa semana de falar para uma pessoa, então o meu Deus não é o seu Deus, desculpe. Porque o meu Deus não defende o que você está defendendo. Então ore por mim, por favor, que eu estou precisando. Eu saí de cena. Não vou discutir. Não vou entrar em boa discussão. Não vou mais jogar pérolas. O diabo não vai mais empreender nesse campo natural. Caiu a ficha. Epa, estou perdendo meu tempo aqui. Mas não vou deixar de me posicionar. Não abro mão. Você vai ser preso, vai morrer, vão te processar. Enquanto eu estou num país livre, eu vou falar o que Deus mandou falar. Acabou. Não vou abrir mão. Meus filhos vão sofrer, posso sofrer, não tem problema. Não, abro mão da verdade. Jesus não se envergonhou na cruz. Na cruz, Jesus estava conversando. Na cruz, Jesus trocou 2 palavrinhas. Ainda hoje você está comigo no paraíso. João, eis aí tua mãe. Na cruz, aí, Jesus liberava uma conversinha de última hora. E nós? Talvez tenhamos que cortar algumas conversinhas que são só fiadas. Que estão só roubando nosso tempo, nossa energia. Estão só desviando o nosso rumo. Que não estão nos permitindo agregar valor a ninguém e, muito contrário, estão roubando o nosso. Que conversa é essa? Que nós estamos nos metendo sem perceber às vezes. Deus tem uma conversa para mim e para você. Amém? Amém. 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 Ufa. Parece que os irmãos ficaram tristes. Amém. Pai, nós cremos que o Senhor tem falado conosco. E nós queremos, em primeiro lugar, nos humilhar debaixo da tua poderosa mão. Te pedir perdão onde temos errado, onde temos falhado, mas sabedores que o Senhor corrige aquele que ama. Que o Senhor nos ajuda a corrigir rota. Que o Senhor tenha aberto os nossos olhos para que possamos avançar na direção correta do Teu Espírito Santo. E que assim sendo, Pai, possamos correr a carreira que nos é proposta. Cumprir o Teu chamado, cumprir o Teu propósito. Não importando os dias que são maus, não importando as circunstâncias, não importando o que temos ou deixamos de ter, mas sim o que somos. E a tua palavra diz que somos teus. Que nada nem ninguém nos arrebatará das tuas mãos. Aleluia. E que agindo Deus, quem impedirá? Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Apesar de nós, apesar das nossas mazelas, das nossas questões, muitas vezes as nossas meninices até,
te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, a crescer, a avançar, a amadurecer. Para, Pai, não sermos escravos de nós mesmos, de nossos egoísmos, de nossos desejos carnais, mas pararmos de correr atrás dos poços para saciar a verdadeira sede de adoração, de sermos andar sempre em espírito e em verdade, para não nos enganar a nós mesmos, mas sabedores sim, de que o Senhor busca homens e mulheres posicionados para sermos embaixadores do Teu reino, para darmos a Te conhecer a este mundo perdido, que jaz no maligno, é verdade, mas que não vão poder dizer que não haviam homens e mulheres como nós, que se posicionaram e que conversaram e que proclamaram o nome de Jesus nesta terra. Conta conosco, Senhor. Eis aqui, Senhor. Poucos ou muitos, eis-nos aqui, Senhor. Com o nosso coração aberto, com os nossos lábios abertos, com as nossas mãos estendidas, para fazer o que Te apraz. Para isso, contamos com a capacitação do Teu Espírito, não com o nosso proceder em nós mesmos, confiados em nós, mas no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Que o Senhor abençoe cada um irmão, irmã que aqui presente não puderam estar, mas que estão ouvindo, vão ouvir. Que o Senhor abençoe a cada casa, cada família. Que o Senhor os livre de tropeçar em alguma pedra. Que o Senhor lhes dê a paz e a prosperidade no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.